Conversas das Maminhas com as quem? Cátia Ferreira, Filipa Correia, Simone Saraiva e Tânia Lima. Hoje contamos também com uma convidada especial. Boa noite! Olá, boa noite. Olá! Olá! Bem-vindos a mais um episódio das Conversas das Maminhas e hoje, tal como prometido no episódio anterior, vamos ter uma convidada especial que a nossa Tânia Lima tem o prazer de apresentar. Muito bem, então, hoje temos alguém que nasceu em Portugal, mas emigrou ainda bebé para a Suíça e quando voltou novamente para o seu país fez o secundário e a universidade. Licenciou-se em Psicologia e fez o mestrado em Experiências Adversas na Infância. O seu percurso profissional começou em 2007, num centro de saúde, e só depois é que iniciou a prática clínica em contexto privado, onde já soma 15 anos de experiência. É especialista em Mindfulness e Parentalidade e no ano de 2021 abriu a sua própria clínica de saúde mental e familiar, em Dark, na minha querida cidade de Viana do Castelo, e reúne uma equipa de profissionais da psicologia e de outras áreas, nomeadamente osteopatia, nutrição e yoga. Seja muito bem-vinda, doutora Zulima Maciel. Olá, Tânia. Olá a todas. Obrigada por este convite. Podem me tratar por tu, está bem? Que eu também vou vos tratar assim por tu e que esta conversa seja agradável e útil, que é a minha intenção. Muito bem. Obrigada por ter aceito o nosso convite. Obrigada. E foi um grande percurso de vida, o que a Tânia acabou de escrever. Exatamente. Então, o tema hoje será baby blues e depressão pós-parto, não é? Um momento muito frágil de quem acabou de ser mamã, não é? Portanto, doutora Zulima, ninguém melhor para falar. Só Zulima, só Zulima. Zulima, ninguém melhor que a Zulima para nos falar sobre este período mágico, mas também muito estamos a falar. Conturbado. Exatamente, conturbado. Do ponto de vista clínico, sim, mas também do ponto de vista clínico poderei estar aqui a pessoa mais preparada para falar, mas do ponto de vista do sentido e da experiência, todas nós somos mães, não é? E sabemos que esse período da gravidez e do pós-parto é um período muito vulnerável, não é? Então, há muitas coisas que nós sentimos que são partilhadas entre nós, às vezes não falamos por medo ou por vergonha, e nem sempre temos noção de que se calhar até podem até ser vários sintomas que podem até já configurar um quadro clínico. Nem sempre, mas às vezes já configura um quadro clínico. Então, é bastante comum que após o nascimento de uma criança haja ali um período inicial de uma semana ou 15 dias que devido a essa fragilidade normal possamos ter aqui alguns sintomas que poderá-se dizer sintomas que mimetizam uma depressão, mas que não serão necessariamente uma depressão. Então é aí chamado o tal blues pós-parto, em que estamos mais nostálgicas, mais sensíveis, mais emotivas, até mais lábeis emocionalmente, portanto mais instáveis. E por norma, na maioria das mães, ao fim de 15 dias, esses sintomas vão se dissipando, porque também nos vamos adaptando, também corresponde a um período de adaptação, aos novos ritmos, os ritmos do bebê, os nossos novos ritmos. Começamos a engrenar nesta nova vida e aos bocadinhos nos adaptamos, não é? Agora, há situações, apesar de não serem a maioria, algumas pessoas começam já entre o período da gravidez e depois até às primeiras 4 semanas a desenvolver sintomas mais intensos ou mais sintomas em termos de quantidade de sintomas, ok? Que poderá já então configurar um quadro da chamada depressão pós-parto. Embora acho que todas nós
já experienciamos alguns destes sintomas. A depressão pós-parto, para ser diagnosticada como tal, precisa da reunião de vários sintomas, não é? Bastantes destes que eu vou dizer, que serão, portanto, aquilo que o senso comum interpreta como uma depressão, que é a tristeza, o choro fácil, mas também a ansiedade, a sensação de desespero, a irritabilidade, a mudança de humor muito rápida, às vezes confundida com alguma bipolaridade. Não é, na maioria das vezes é de facto um quadro depressivo. Alterações com o sono, um sentimento, depois há todo um conjunto de sintomas escondidos, porque há aqueles que vemos de fora, não é? A mudança de humor, as insónias, os outros conseguem às vezes perceber isso, mas depois há um conjunto de sensações internas que nem sempre é perceptível fora. O sentimento de ineficácia, o sentimento de culpa, porque eu, por exemplo, não consegui acalmar o meu bebê e a minha mãe conseguiu, então se calhar eu não sou assim tão boa. A sensação de não ser capaz, eu não vou conseguir lidar com isto tudo. O assoberbamento, o cansaço. Pronto, todos estes sintomas são sintomas que, quando estão todos reunidos, podem configurar realmente um quadro clínico. Embora todas nós já visitámos alguns destes sintomas e sabemos o que isso é, não é? Então, no fundo, aqui a principal diferença entre um vírus pós-parto, que aí é muito mais frequente, que é um período mais nostálgico, ali nas primeiras 15 dias após o parto, e a depressão pós-parto, que começa entre a gravidez e as primeiras 4 semanas. Claro que a pessoa que já desenvolveu sintomas de depressão no período da gravidez terá mais probabilidade desses sintomas, não procurou ajuda, desses sintomas se alargarem para o pós-parto, não é? Só que também há situações em que os sintomas só surgem depois do parto. A depressão, no fundo, é uma síndrome, não há uma causa. Às vezes as pessoas dizem, nós não escolhemos, na verdade, ter uma depressão, não é? Nem há uma causa do género. Olha, a pessoa que vai ter um bebê, em princípio, vai ter uma depressão. Não necessariamente. Há um conjunto de fatores. Por um lado, o fator óbvio de alterações neuroendócrinas, ou seja, no fundo, a própria gravidez e o período pós-parto exige muito da mulher. Há muitas alterações a nível cerebral, a nível dos seus neurotransmissores e muitas alterações hormonais. Então, já por aí o corpo está a 1000 para dar conta disso tudo. Então, nós estamos muito mais vulneráveis, portanto, também mais suscetíveis a desenvolver um quadro de menor saúde mental, tal e qual, quando estamos com o sistema imunitário mais débil, estamos mais suscetíveis a apanhar vírus ou bactérias, não é? Então, no fundo, é como se também o nosso sistema imunitário e emocional estivesse muito, muito, muito ocupado para lidar com estas mudanças todas e ficamos mais vulneráveis. Mas também a vulnerabilidade prévia, por exemplo, quem já tinha histórico de depressão ou de outro problema de saúde mental antes da gravidez, ou quem tem história familiar de problemas de saúde mental. O facto de ser uma mãe de primeira viagem, às vezes também aumenta a probabilidade de vir a desenvolver depressão pós-parto. O facto de não ter retaguarda, por exemplo. E eu, quando falo de retaguarda, eu começo logo também por falar da questão do parceiro, não é? Porque essa é a primeira almofada que nós precisamos de ter, é ter realmente um parceiro ou uma parceira que efetivamente esteja presente, esteja disponível, que seja empático e que partilhe este momento de vulnerabilidade connosco. Então, esse é o primeiro nível. Se eu me sinto sozinha aí, eu sinto que estou a levar o barco sozinha, já está a ser tão difícil para mim, e quando olho para o lado não há alguém que esteja realmente a ler-me e a perceber-me. Que essa também é uma primeira retaguarda importantíssima, é a pessoa que está comigo no dia-a-dia e que é também pai ou mãe deste bebê. E depois toda a outra retaguarda, seja da parte da família, seja da parte dos amigos mais próximos, sentimos que realmente existe algum apoio, porque nós, efetivamente, às vezes queremos dar conta de tudo sozinhos, só que isso também não é possível, não é? Nós não conseguimos. E às vezes podemos também ter como fator de risco uma personalidade muito autossuficiente. Ou seja, já em termos de personalidade, podemos ter desenvolvido um modus operandi na nossa vida de sermos hiper independentes, de darmos conta de tudo, de sermos super autónomos, etc, etc.
Só que depois de ter um bebê, quando nós continuamos nesse registro, às vezes corremos seriamente o risco de entrar em exaustão e, ainda pior, como já temos o autoconceito e a imagem para os de fora que somos super mulheres, não é? Então fica mais difícil para nós admitir que nós não nos estamos mesmo a sentir bem e que estamos mesmo a sentir e a pensar com os nossos botões que se calhar não vamos estar a dar conta do recado. Temos vergonha de falar sobre isso. Ainda mais se já tivermos esse estatuto associado a nós, de termos carreiras e esses conceitos todos, que às vezes entendo que seja muito fixe falar assim, mas ao mesmo tempo também nos coloca uma responsabilidade muito grande em cima dos outros, dos ombros, que é, também existe o oposto da guerreira e o oposto da mulher super forte e não sei o quê, e eu, né, nesse paradoxo, fico um bocado a pensar, se eu admito essa vulnerabilidade, posso também passar de repente a imagem aos outros que não sou aquela pessoa que os outros pensavam. E é difícil lidar com esses sintomas mais invisíveis. Completamente. Eu posso partilhar a minha experiência. Eu encaixo perfeitamente no que estavas a dizer. Ou seja, sempre fui muito independente, sempre fiz tudo e mais alguma coisa, principalmente a nível de trabalho. Estava sempre lá, sempre presente, sempre a fazer isto, sempre a fazer aquilo. E desde que fui mãe, as coisas abrandaram, tipo, a mais de 50%, ainda por cima que ele ainda é tão pequenino, e às vezes ainda me custa, porque, ou seja, eu quero muito ser mãe a 100% e primeiro está ele, não é? Mas por outro lado, também sinto aquela pressão do género, eu devia de estar lá a fazer isto e a fazer aquilo, ou seja, é assim um misto que às vezes me causa muita confusão. E pronto. E depois a questão é que a nossa mente, não é? Fica como um sintoma muito presente, é essa ansiedade, não é? A ansiedade é preocupação é ocupar a cabeça antes de tempo, sobre o quê? Sobre coisas do futuro. Então a minha cabeça está sempre no aquilo que eu devia estar a fazer, aquilo que eu poderia ter feito, e então nem está lá, nem está cá. É. Pois essa é a grande frustração, é que depois disso tudo também não estamos bem, porque nem conseguimos estar lá, nos tais sítios todos que a nossa cabeça visita, mas também estamos frustradas porque também não estivemos cá, onde efetivamente estamos, que é, por exemplo, com o nosso filho. É completamente. Então, depois essa frustração leva a sentimentos de culpa, a sentimentos constantes de insuficiência, e isso às vezes leva a um desgaste muito grande, não é? Quando às vezes só temos que aceitar, e a aceitação tem um poder muito forte, que é aceitarmos que efetivamente as coisas são o que são agora. Não dá para fazer. São agora. E que há uma gestão de prioridades a fazer, e que aquilo que fica um bocadinho na prateleira agora só ficou mesmo na prateleira, portanto depois iremos lá voltar a seu tempo, e que há uma hierarquia se calhar de valores que temos que rever às vezes e perceber o que é mais importante agora. Pronto. E há coisas que nós vamos ter que aceitar e há outras que vamos ter que largar um bocadinho, porque a necessidade por trás da ansiedade é de controlo, não é? E eu quero ter as coisas sob controlo, e não há melhor na nossa vida para nos tirar da zona de conforto e de controlo do que ter um filho, não é? Em que efetivamente tudo aquilo que eu tinha dado como adquirido, que tinha dado como seguro, porque estava tudo à minha maneira, porque estava tudo orientado como eu queria, agora as coisas não são exatamente assim. E é preciso assim ir largando devagarinho algumas coisas e dizer, ok, é um bocado desconfortável porque eu queria que estivesse tudo assim, eu estivesse a dar conta de tudo e tivesse tudo fixe e tudo como eu quero e como eu idealizei, mas a vida é o que é. E, portanto, eu agora vou ter que largar aqui, largar acolá, para ficar, sim, mais uma coisa de cada vez e tentar estar um bocadinho mais presente. É aqui que entra o mindfulness também, como um convite a estar mais presente aqui e agora, e porque essa é a única coisa que eu controlo de facto. Claro. É o que é que está a acontecer aqui e agora. Faz todo sentido. Exato. E tocaste num ponto essencial que a gente já tinha falado num dos nossos episódios, que é a rede de apoio, que é sem dúvida muito importante. E infelizmente hoje em dia ainda se pensa muito na depressão só como um fator de tristeza e não. O que a gente vê na depressão é
o tal desenho que se utiliza muitas vezes do iceberg, que uma pessoa só vê a ponta e não vê tudo o que está para baixo disso, que efetivamente tem que se trabalhar, porque uma pessoa com depressão não é só uma pessoa triste, portanto, é uma pessoa que tem muitas causas por trás disso. Portanto, nós só conseguimos ver, lá está, a pontinha do iceberg e temos que conseguir chegar a ela. E muitas das vezes o que é necessário, efetivamente, e que a gente quer transmitir aqui é que não estão sozinhas, procurem profissionais especializados, como é que é a Zulima, outros psiquiatras, psicólogos, portanto, que procurem mesmo ajuda, porque efetivamente é necessário receber ajuda, não é vergonha nenhuma, temos mesmo que admitir que necessitamos de ajuda, porque muitas das vezes, lá está, a tal questão do sermos super mulheres e termos vergonha de pedir ajuda, leva-nos a outros caminhos que devíamos de optar por cortar logo ali, porque ninguém é independente o suficiente para não precisar de ninguém, não é? Por isso é que vivemos numa sociedade. E eu preciso da Tânia, preciso da Filipa, preciso da Cátia, preciso da Zulima, assim como vocês precisam de mim, não é? Portanto, cada um com o seu papel. E Exatamente, nós sim, sim. para cuidarmos bem dos nossos filhos, também temos nós que estar bem em primeiro lugar, não é? Sim, a Simone aqui falava desta questão de nós precisarmos uns dos outros e efetivamente há às vezes esta ideia de que a independência é uma virtude e que nós temos que dar conta das coisas, etc, etc. E como estava a dizer a Simone muito bem, de facto não faz sentido nenhum, não é? Porque nós, se calhar, também nem éramos humanos, não é? A nossa espécie pede essa interdependência. Ou seja, só quando eu me sinto verdadeiramente ligada aos outros é que eu consigo mesmo ser autónoma, porque a autonomia pressupõe que haja essa almofada, que haja esse trampolim, essa rede. Quando eu olho para trás, ou quando eu preciso de uma ajuda, eu sei que está lá alguém, não é? Essa é que é a verdadeira autonomia. Eu faço as coisas, mas eu sei que quando preciso, eu sei onde esticar a mão, sei onde dar o salto, porque há lá algo, há lá alguém que me vai realmente poder ajudar nos momentos que eu precisar. Não quer dizer que vai precisar sempre, não é? Depois existe toda uma narrativa que às vezes é preciso desconstruir e é por isso que o autoconhecimento é importante e o trabalho da autoestima também é muito importante, porque há toda uma narrativa associada ao que é ser mãe e às vezes isto já vem de trás, já vem de outras gerações, às vezes nós herdamos inconscientemente também a narrativa do que é ser uma mãe, não é? Se calhar às vezes ficamos com a ideia de que isso é uma coisa muito instintiva, que qualquer pessoa tem um instinto e que depois do bebê nascer isto tudo surge por instinto e por isso de repente o bebê nasce e para mim não me surge nada por instinto e eu acho que alguma coisa está avariado comigo, então eu começo a não falar sobre o assunto porque como eu acho que é instintivo ser mãe, então eu acho que o problema está é comigo, que talvez as coisas não estejam a funcionar comigo e eu não tenha assim tanto jeito para ser mãe, ou seja, começo-me a colocar demasiado em causa, quando se calhar é a própria narrativa de ser mãe que precisa ser desconstruída, não é? Até porque os tempos foram mudando e se calhar antigamente até era mais fácil ser mãe, porque vivia-se muito mais em comunidade. Que é toda esta rede que agora é importante começar a criar, porque ela não surge naturalmente como antigamente. Antigamente essa rede de apoio parece que já acontecia, já existia, havia uma comunidade. Agora nós temos que ter essa consciência de que é uma necessidade humana, nós temos essa rede de apoio. E como não existe naturalmente, nós temos que ir um bocadinho à procura. Ou porque frequentamos aulas de preparação para o parto e, entretanto, criamos laços com essas mães, fazemos questão de criar esses laços para podermos mantermos em contacto depois de nascerem os bebés, ou porque, entretanto, conhecemos amigas que também estão mais ou menos na mesma fase da vida do que nós e vamos falando mais com elas, trocando mais mensagens, ou porque, de repente, até já vamos à casa uns dos outros e os meninos vão interagindo. Pronto, e aí aos pouquinhos vai-se criando essa comunidade. De facto, exige de nós, mais nos tempos de hoje, essa responsabilidade de criarmos essa rede de apoio, porque parece que ela não acontece naturalmente, como nos tempos, talvez, das nossas mães ou avós, essencialmente, não é?
E esse suporte é mesmo importante, porque como estavas a dizer, Simone, a depressão, efetivamente, às vezes é ali, não é? Só a ponta visível do iceberg, esse lado mais triste ou até mais instável ou mais irritadiço. Claro que existe muitas vezes alterações neuroquímicas e daí que às vezes pode ser necessário um especialista da psiquiatria, porque efetivamente a depressão também tem indicadores bioquímicos e por vezes é necessário um tratamento a esse nível também, só que também ela esconde uma série de necessidades. Portanto, em princípio, uma pessoa quando tem as suas necessidades preenchidas tem mais condições de ficar bem e feliz, não é? Então, aí é onde nós, enquanto sociedade, enquanto amigos, enquanto família, e enquanto mães que estão a passar por isso, precisam de escavar, ir mais a fundo e entender exatamente quais são as necessidades que neste momento estão em xeque. Muitas vezes, numa fase inicial, estão em xeque as mais básicas, como, por exemplo, o sono, não é? E às vezes isso é tão básico, mas é o suficiente para nos colocar numa posição de grande vulnerabilidade. E outras vezes está uma necessidade mais psicológica, de eu sentir que tenho uma realidade partilhada, que não sou a única a sentir isto. E às vezes preciso me conectar a pessoas que quando eu digo sinto-me cansada, exausta, às vezes tenho a noção que não faço nada bem ou sinto-me mesmo uma mãe, tem alguém do outro lado que me diga só, olha, eu às vezes também sinto isso. Não é? E não propriamente alguém que me diga, olha, mas já tentaste fazer assim, e já tentaste fazer assado, porque às vezes nós não queremos realmente soluções, só queremos um sítio onde sentimos que a nossa realidade é partilhada por outros seres humanos. Então, esse sentimento de pertença faz-me sentir menos anormal, faz-me sentir mais abraçada e faz-me sentir que se calhar pode ser que até seja normal ou que seja comum sentirmos aqui estas coisas e que podemos usar-nos umas às outras para nos apoiarmos nestes momentos em que estamos mais vulneráveis, não é? Outras vezes podemos ter outras necessidades, não é? Como a necessidade de fazermos coisas diferentes, porque a certa altura podemos começar a achar que a vida está a ser bem aborrecida. Eu achava que ter um filho ia ser espetacular, mas de repente já passou algum tempo e eu só faço sempre a mesma coisa, não é? Então pode ser que eu tenha uma necessidade de ir fazer algo diferente ou algo que já não faço há muito tempo. Uma atividade que me dava muito prazer, ou uma atividade física, ou uma saída com umas amigas. E termos esta capacidade de abraçar a vergonha, de dizer simplesmente, olha, eu tenho necessidade disto, não é? E pedir, dizer, olha, não te importas de, porque eu estou mesmo a precisar de correr, estou mesmo a precisar de um convívio com as minhas amigas, estou mesmo... Essa capacidade de pedir o que nós precisamos existe também, primeiro, muito autoconhecimento da nossa parte, muita compaixão por nós, para abraçarmos essa culpa que vem, essa vergonha, não é? Agora deixar o teu filho para ir tratar de ti, ou para ir cuidar de ti, que coisa, não é? Porque às vezes temos esta tal narrativa, não é? A mãe é aquela que cuida, que está sempre, que sacrifica, suscita em primeiro lugar, etc, etc. À medida que vamos desconstruindo essa narrativa, também vamos nos sentir mais à vontade para reconhecer o que sentimos e o que precisamos, mas também pedir, porque nem sempre as pessoas também adivinham, não é? Exato. Bocado... Aliás, costuma-se dizer que o período pós-parto é um dos períodos onde a mulher se sente mais só, porque na realidade os amigos, entre aspas, desaparecem, a família aparece, mas QB, não é? Mais só a família chegada e uma pessoa na realidade sente-se muito só. E onde se agarra é precisamente nos pares, que é as outras mães que realmente conheceram na preparação para o parto, ou em algum grupo que tenham feito alguma masterclass ou qualquer coisa assim. Portanto, tudo isto é muito importante e por isso é que nós decidimos trazer este tema hoje para dizer aos nossos seguidores que isto é muito importante, não estão sozinhos, nós estamos cá para ajudar e apoiar no que for necessário e têm efetivamente que pensar que a independência não é só nós fazermos tudo por nós, mas também dispormos de tudo que temos à nossa volta na comunidade. Sim. E depois há uma coisa também que
por exemplo, na nossa área, como consultoras, às vezes temos aquelas mamães que dizem que não têm leite, eu não consigo alimentar o meu bebê e tudo mais, e às vezes nós vamos ajudá-las e elas estão cheias de leite. Ou seja, é tudo um bocadinho daqui, não é? O bebê chora, já tem fome, eu não consigo alimentar. E nós vamos ajudá-las, tentamos perceber a produção de leite, se está tudo ok com a produção de leite e todos aqueles pormenores que temos que seguir e depois até acabamos mesmo por perceber que realmente aquela mulher tem leite para alimentar o bebê, mas vai tudo daqui. E Sim, lá está, também vai um bocadinho do não é do autoconhecimento, mas da confiança da própria mulher, não é? Mas que nesta sim. fase inicial é, parece Uhum. que escassa, que desaparece por Sim. completo. Uhum. Porque precisamente também há esta tal narrativa inicial de que tudo ia ser instintivo e natural e que tudo iria fluir. E se não flui, então sou eu que tenho um problema, não é? E começo-me a colocar demasiado em causa. Então sou eu que não estou a conseguir, sou eu que não tenho leite, sou eu que não consigo acalmar o meu bebê, etc, etc, não é? Então depois entra-se aqui numa espiral autodepreciativa, não é? Que depois não vai ajudar. E depois, quando nós estamos num quadro mesmo clínico de depressão, aí é mesmo importante ter ajuda, não é? Porque também há muitos estudos que já nos provam há muitos anos, não é de agora, de que a depressão materna afeta significativamente também o bebê. Então, como a parte mais importante e a base de tudo é o vínculo, não é? Então, uma mãe que está deprimida, ela não está disponível emocionalmente para o seu bebê, ela pode estar ali fisicamente, mas está em piloto automático. Portanto, não conseguindo estar disponível emocionalmente para o seu bebê, isso também vai afetar o bebê. E também vai criar aqui conexões neuronais que favorecem estados mais deprimidos, mais ansiosos no próprio bebê. E uma vinculação que poderá vir a ser mais insegura também, porque a criança está sempre à procura de referências. Quando olha para a mãe, vê uma mãe que está muito apagada, ou que não faz contacto ocular, ou que volta e meia enerva-se e pousa e vai embora. Pronto, todos estes comportamentos acabam por comunicar ao bebê tudo menos segurança, não é? Por isso é que é importante, às vezes, nós termos já durante a gravidez até algum acompanhamento, ou começarmos já a lermos um bocadinho sobre estas coisas, sobre sinais de alerta, procurarmos conversar com outras mães sobre isso e perceber, ok, até que ponto só são sintomas transitórios, normais, ou então já é alguma coisa que está a ser muito difícil mesmo e que precisa de uma ajuda mais especializada, não é? Porque de facto há tratamento e conseguimos reverter esses quadros e se nós aceitarmos também que aquilo que eu estou a sentir eu posso partilhar, não há coisas certas nem erradas, eu preciso partilhar, de certeza que alguém me vai entender, não é? Quando nós queremos só fingir que está tudo bem, criamos uma enorme ilusão, uma ilusão para nós, mas também para tudo que está à nossa volta, não é? E vamos cavando um buraco cada vez mais fundo, cada vez mais fundo. E as depressões também têm o potencial de se tornarem crónicas, por isso, quanto mais a tempo nós formos intervir, melhor, efetivamente haverá um prognóstico também de recuperação muito melhor. Agora, eu acho que é mesmo importante esta possibilidade de olharmos para estes sintomas, estes estados no pós-parto como algo que é muito comum na mulher, atravessar alguns desses sintomas, que é importante nós também falarmos mais sobre isso, junto de quem sentimos que merece essa vulnerabilidade. Quando nos perguntam, pessoas mais próximas, íntimas, nos perguntam, então, está tudo bem? Nós, efetivamente, que não está tudo bem, nós dizemos, olha, nem por isso, ok? Mas porquê? Olha, sinto-me isto, sinto-me aquilo, olha, chora toda a hora, eu não tenho paciência para nada, eu sinto que não me presto para nada, olha, o meu filho não se acalma comigo, eu acalmo com o meu marido, e isso mete-me uma raiva, né? E deitar tudo cá para fora, porque nós não temos que estar sempre bem. E às vezes quem está à nossa volta também pode até sentir, qualquer coisa que não bate certo. Ela diz que está bem, mas eu acho que não está muito bem. Só que depois também não quer muito invadir o espaço, não vai querer forçar, não é? E depois deste isolamento que a Simone fala, também às vezes são coisas que a própria pessoa acaba por alimentar. Ela vai se isolando, vai dizendo que está tudo bem,
Depois, a pessoa que está à sua beira também não quer invadir demasiado esse espaço, mas também sente que alguma coisa não está bem, mas pronto, também não quer forçar. A pessoa cada vez está mais isolada, cada vez tem menos vontade de pedir ajuda e pronto, não é? E a profecia de eu estou sozinha, isto realmente é uma experiência muito difícil, mas também ninguém me percebe, vai realmente se realizar. Ela cada vez vai estar mais sozinha, não é? Verdade. Eu gostava de perguntar, neste tipo de situações, que tratamento é que costumam fazer e quanto tempo pode durar até a mulher conseguir sair da depressão? Sim. Olha, assim, eu não gosto muito desse tipo de perguntas, porque com pessoas e quando nós estamos a lidar com pessoas, de facto é muito difícil nós matematicamente dizermos, olha, vai durar X tempo, o tratamento é assim, não é? Porque isto quase parece aqueles pacotes de vendas em que a gente diz, olha, com um pacote de 9 sessões, em 9 sessões tu vais ficar curado, e não sei o quê. Não, as coisas não são assim, eu nunca trabalhei dessa forma, ok? Então, o que eu posso dizer, até porque às vezes há esta vontade de querer ser assim, mas isto é uma coisa que vai durar mais ou menos quanto tempo? Vai depender muito de quando é que a gente percepciona os sintomas e quando é que a gente efetivamente procura ajuda. Quanto mais cedo, melhor. Se a pessoa está, às vezes a pessoa quando procura ajuda já tem uma depressão há mais de 10 anos, não é? Só começou a pensar no assunto, quando vamos a puxar para trás a depressão, ela vem com 30 anos, já tem depressão desde os 15, não é? Portanto, nós quanto mais cedo procurarmos ajuda, mais cedo conseguimos reverter e começar a funcionar, porque para nós podermos diagnosticar um quadro depressivo também é preciso haver vários sintomas e é preciso que a frequência e a intensidade desses sintomas seja grande, porque nem tudo é depressão. Às vezes são episódios depressivos, são sintomas depressivos, nem tudo é um quadro depressivo. Agora, em termos de intervenção, eu uso várias abordagens, não sigo só uma, eu considero uma psicóloga humanista, ou seja, eu sigo uma corrente muito dialética, muito centrada na pessoa, na experiência de vida da pessoa, procuro investigar muito a sua infância, porque eu, uma vez que também fui aprofundando a área do trauma, das adversidades adversas na infância, eu percebo que muita coisa que acontece quando a pessoa chega na sua vida adulta ao psicólogo já é, no fundo, fruto também da sua infância, da forma como foi educada, das suas primeiras experiências de vida, das vozes que ouviu sobre ela própria, dos relacionamentos que ela teve, etc, etc. Então eu faço toda essa exploração para que a pessoa, lá está, perceba o que é que está na parte mais imersa do iceberg. Que ela entenda que aquilo que ela traz como sintomas é a parte visível, mas que a gente pode investigar e a pessoa vai se redescobrir, vai se revisitar e às vezes vai começar a fazer alguns insights e entender o porquê de alguns padrões, de alguns comportamentos, de algumas reações ou de alguns sintomas que às vezes até vão perpetuando ao longo do tempo. E depois vamos, com base nisso, introduzindo algumas abordagens, seja a abordagem do mindfulness, que nos convida muito mais para o aqui e para o agora, numa maior consciência corporal também, para podermos estar mais enraizados, e isso diminui bastante os sintomas de ansiedade, como também uma abordagem muito mais também cognitiva ou comportamental, em que procuramos entender quais são os comportamentos que a pessoa tem agora e se realmente ela poderá iniciar algumas atividades ou ter alguns comportamentos que lhe provoquem mais prazer ou mais mestria, que ela sinta que é boa a fazer aquilo, porque realmente a pessoa com depressão desistiu disso. Realmente a pessoa com depressão foi deixando aos bocadinhos, assim, de uma forma sem ela se aperceber muito, mas foi começando a deixar e abandonar as coisas que lhe davam prazer, as coisas que ela sentia que era boa, fazia bem, foi deixando. Ora, nós, para mantermos equilíbrio, nós temos que ter, por um lado, okay, aquelas coisas que são obrigações do dia a dia, parece que não dá para tirar, mas do outro lado da balança também temos que ter essas atividades de prazer, de mestria, falamos às vezes de autocuidado, desde a questão mais básica do sono, da alimentação, do exercício, mas às vezes também de outros tipos de autocuidado, não é? E de realização pessoal. Se houver aqui, cada vez que eu preciso de tempo para as minhas obrigações, mais tempo para as minhas obrigações, mais tempo para as minhas obrigações, eu tiro nisto tudo, eu chego a um momento eu não tenho mais água no poço, não é? E em princípio entramos aí na espiral que vai levar à depressão.
Então, na terapia mais chamada cognitiva ou comportamental, começamos pelos comportamentos, entendemos aqui qual é o padrão da pessoa e aos bocadinhos acrescentamos um bocadinho de prazer e mestria à sua vida para ela voltar a sentir algum equilíbrio. Na parte cognitiva, que aí deixamos mais para depois estabilizar corpo, comportamento, vamos para uma parte mais cognitiva, que é a de avaliar os pensamentos, as crenças, perceber se realmente são possibilitadoras ou se, pelo contrário, são crenças que limitam, são vieses cognitivos, porque a nossa mente produz montes de pensamentos. Só que alguns são, de facto, são factos, são verdades. Eu olho e penso, aquilo é água, pronto, ok, é água, é um facto. Só que muitas vezes a nossa cabeça produz pensamentos que são erros, chamamos erros cognitivos ou vieses cognitivos, são pensamentos que condizem com o nosso estado emocional, porque procuram essa congruência. Então, em princípio, se eu me sentir triste, eu vou ter pensamentos muito mais pessimistas, então vou ser muito mais dramática, vou catastrofizar muito mais, pronto, há um conjunto de nomes que se dá a esses pensamentos. E a pessoa é convidada a identificar e a perceber que esses pensamentos são erros, que esses erros têm um nome, que geralmente acontecem porque nós nos sentimos de uma certa maneira, e aos bocadinhos começamos a debater, a questionar esses pensamentos, essas narrativas da mente, e ao desconstruir, aos pouquinhos construímos histórias e pensamentos mais realistas, mais otimistas, mais coloridos, mas que nos ajudem realmente a lidar com a vida tal e qual como ela é, de uma forma muito mais sustentável e mais saudável. E é um bocadinho por aí, não é? Portanto, não há, eu pelo menos, eu no meu trabalho, não trabalho só com uma corrente, intitulo-me mais psicólogo humanista porque olho para a pessoa como um ser individual, que tem a sua própria história, baseio muito na relação com o paciente e na criação dessa relação, e depois vou usando algumas abordagens com as quais me identifico mais, e o tempo é algo muito relativo, tanto podemos ter uma pessoa que é acompanhada 2, 3 meses, como podemos ter pessoa que é acompanhada 1 ano, 2 anos, depende também, porque às vezes uma coisa puxa a outra, não é? A pessoa vem por um motivo, mas de repente já começa a ficar melhor disto, mas entretanto já puxou outro assunto, e entretanto há pessoas que procuram a terapia como algo que faz parte da sua vida, não é? Como quem tem um médico de família, vamos assim dizer. Muito bem, eu tenho uma questão. Desde mais obrigada aqui por esta conversa aqui connosco e falarmos de uma parte que é muito importante para os futuros pais e para quem já é mãe e pai. A minha questão é perceber se na sua prática clínica se já acompanhou homens que tivessem depressão pós-parto. Se também existe a depressão pós-parto no homem. Kátia, obrigada pela questão. Sim, existe, mas de facto os dados mostram que é numa percentagem muito menor. Então, se em termos de população feminina temos no máximo 10% das mães a configurar um diagnóstico de depressão pós-parto, portanto também é relevante, mas não tanto assim, teremos mais com sintomas depressivos, mas não tantas com um quadro depressivo. Nos pais é menos frequente, até porque, vamos logo começar pela questão das mudanças neuroendócrinas, que elas não acontecem, em princípio, nos pais. Não que às vezes não aconteçam ali por algo assim meio de osmose ou de simpatia, qualquer coisa que acontece ali, mas por norma não acontecem essas alterações. Então, já por si, não têm esse fator de vulnerabilidade. Mas às vezes acontece também. Até associado a outras questões, porque às vezes o pai, também com o nascimento do bebê, começa-se a sentir rejeitado, começa-se a sentir invisível, e aí já tem muito mais a ver com a história deste pai, a narrativa dele também sobre o que é, qual é o seu lugar na família, sobre as suas necessidades emocionais, se elas estão em seca ou não também, sobre estar realmente preparado para ser pai, não é? Porque às vezes ainda é uma criança, não é? Num corpo de adulto e não está assim bem preparado para tudo isso, não é? E de repente está a ter um comportamento de eu agora estou-me a sentir tão abandonado, tão rejeitado. Então, é mais por aí, mas não, nunca acompanhei nenhum pai
em que eu tenha percebido que haja um diagnóstico de depressão pós-parto. Mas também os homens procuram muita menos ajuda, no geral, está bem? Isso também é importante frisar. Muito. Obrigada, Zulima. Nada. Assim, já se falou aqui de muita coisa, já aqui as mamás que nos seguem e os papás já têm aqui muita informação, mas se fosse assim dar um conselho assim mais importante, digamos assim, para as mamás e os papás terem assim mais cuidado nesse sentido, assim, um conselho. Sim. Olha, eu trouxe aqui uma pequena visualização, está bem, de uma psicoterapeuta, doutora Perry, e eu gostava de partilhar aqui, que assim também era útil para vocês e também para quem vos vai ouvir, nos vai ouvir, está bem? Claro. E então isso pode ser aqui uma boa forma de concluir esta conversa, está bem? Então, vamos fechar os olhos, vamos concentrar-nos na nossa respiração, tá? Eu vou ficar com os meus abertos, tenho aqui a minha cábula para seguir esta visualização. Ok, então, fecha os olhos, imagina 3 salas. A primeira é uma sala de visitas. E aí encontram-se 2 portas que levam à segunda e à terceira sala. Pensa nesta casa de 3 salas como uma metáfora para ti, como mãe. Mentalmente, dirige-te para a primeira sala. É o lugar onde recebes visitas. Aqui, usa a tua face pública. A segunda sala é onde te sentes mais insegura e talvez mais zangada, arrependida, envergonhada, frustrada, triste ou insatisfeita. Esta é a sala da dificuldade e da vulnerabilidade no teu papel de mãe. Entra nesta sala e atreve-te a sentir como é estar aqui. Olha ao teu redor e presta atenção ao que vês, sem te julgares. Enquanto estás nesta sala e sentes como é estar aqui, repara na tua respiração. Se des por ti a reter o ar no peito ou a respirar superficialmente, volta a respirar de modo normal. Inspira e expira. Olha uma última vez em redor e depois volta para a sala de visitas, para o espaço público. Toma consciência de como te sentes ao fechar a porta da sala da dificuldade. Mas não te esqueças que a dificuldade ainda se encontra ali. Agora, está na altura de abrir a porta para a terceira sala. Esta é a sala onde te sentes mais otimista. Nesta sala, tudo corre bem. Tens uma sensação de orgulho na pessoa que és como mãe e experimentas a alegria de estar com o teu filho ou a tua filha. Sentes mais orgulho até do que poderias exteriorizar na sala de visitas. Observa a sala positiva e vê o que lá está. Continua a olhar e apercebe-te do que sentes nesta sala. Isso mesmo. Agora, volta à sala de visitas. Enquanto estás na sala de visitas, não te esqueças do que se encontra do outro lado das 2 portas fechadas. E lembra-te, todas temos esta sala, além da face pública, da parentalidade, quando as outras pessoas nos veem com os nossos filhos. E todos temos um modo como nos sentimos a nosso respeito como pai, aspectos de que nos orgulhamos e aspectos de que não nos orgulhamos tanto. O que importa
é não nos compararmos. E, essencialmente, não compararmos a nossa sala privada dos sentimentos mais difíceis com a face pública da parentalidade das outras pessoas. E lembra-te, todas precisamos de alguém que não nos julgue para falarmos sobre estas duas salas à margem da sala de visitas. Precisamos de alguém que nos ouça quando nos sentimos inundados de amor. E também de alguém que nos aceite com os sentimentos mais ambíguos que a parentalidade traz à superfície. Inspira profundamente. E expira. E quando te sentires preparada, somente abre os olhos. Esta é a minha mensagem final, então. Muito obrigada. Vamos então aceitar estas partes todas e sentirmos essa realidade partilhada entre todas nós. Muito bom. Muito obrigada. Obrigada, eu. Sem Obrigada dúvida. por esta Sim, partilha. sem dúvida que este exercício final foi muito bom para tomarmos consciência daquilo que realmente nós somos, não é? Daquilo que quem nos acompanha pode também fazer este exercício que nós acabamos de fazer e tomar consciência de que tudo isto é real, tudo isto toda a gente tem, tudo isto toda a gente passa e não é só o eu tenho as dificuldades, eu sou incompreendida, eu não me consigo expressar porque todos nós temos as mesmas dificuldades, os mesmos problemas, temos é que os aceitar e pedir ajuda quando não conseguimos ultrapassar sozinhos, porque muitas das vezes temos, digamos que, medo, vergonha, receio de exteriorizá-los, não é? E não precisamos disso, nem que seja com um desconhecido, como a nossa terapeuta, a nossa consultora de amamentação, que é o nosso caso, portanto, com alguém que nós não conhecemos do dia a dia, mas que realmente sentimos que poderá fazer diferença, nem que seja só o ouvir-nos, só o expressar, porque só isso já faz muito de nós. E muito obrigada, Zulima, por esta partilha, por este episódio fantástico que fez com que nós conseguíssemos passar uma imagem para as nossas mamãs e papás de que realmente nós estamos cá e não estão sozinhos e a sociedade, a comunidade é para se manter e qualquer coisa, cá estaremos. Exatamente. Tudo bem. Lima, queres deixar as tuas redes sociais para caso alguém queira entrar em contacto com alguém que precise efetivamente de ajuda? Ok. Podem encontrar. No Facebook podem procurar por Clínica de Saúde Mental e Familiar, doutora Zulima Maciel, portanto tem lá a página. No Instagram é um Instagram mais pessoal, misturado profissional, podem procurar por Geni, Geni, Zulima, _psi, pronto. Procurarem de qualquer das formas no Google por Zulima Maciel, chegarão a essas redes também, está bem? Portanto, é fácil, é a vantagem de ter assim um nome diferente, não é confundido e chegarão lá, está bem? Pronto, eu agradeço muito e parabéns pelo vosso projeto. Desejo também o maior sucesso a vocês e que muitas mais possam realmente ser ajudadas e orientadas também por vocês. Obrigada. A ideia Obrigada. é mesmo trabalharmos com vários profissionais de saúde, não é? Porque às vezes chegam-nos mamãs até nós
que nos confidenciam alguns destes sintomas e esta não é a nossa área, não é? Então nós temos que encaminhar e daí termos também falado com a Zulima para casos deste género, né? Serem encaminhados. Ok, obrigada. Muito obrigada a nós. E então acabamos mais um episódio das nossas conversas das maminhas, sendo que o próximo episódio será sobre tan, 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 os custos de não amamentar. Sim, porque ninguém pensa nos custos em não amamentar e em introduzir uma fórmula artificial a um bebê. O episódio vai consistir numa conversa fictícia entre duas amigas, em que depois descobrirão como vai se desenrolar a conversa e pronto. E espero que não percam o próximo episódio porque vamos deixar aqui este suspense no ar, está bem? Beijinhos e obrigada. Adeus. Obrigada, até ao próximo episódio. Adeus, obrigada. Não percam o próximo tema nas conversas das maminhas com as quem do costume.